Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de Licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Vamos agora para o segundo vídeo sobre conjuntos. No vídeo passado, eu deixei uma atividade e nesse vídeo a gente vai resolver ela, beleza? Então, caso você não tenha visto essa atividade, não tenha visto o vídeo passado, dá uma parada aqui, vai tentar ver o vídeo passado para tentar entender melhor as coisas. E eu vou utilizar um exemplo de uma coisa, de um exemplo do vídeo passado, certo? Então dá uma olhadinha lá. Então, se não tentou fazer, tenta fazer essa questão, que eu vou responder ela agora, certo? Antes de começar, dá aquela curtida, comenta aí o que você achou do vídeo, e é isso. E compartilha, né? Se inscreve no canal também. Vamos lá! Então, vamos lá. Essa questão aqui é o seguinte, verdadeiro ou falso? A gente tem que o conjunto A é o conjunto dos números naturais primos, e o conjunto B é o conjunto dos números pares, naturais pares, certo? E vai assinalar verdadeiro ou falso para as 10 alternativas que tem aí. Então, vamos na primeira parte aqui, né? O conjunto A é naturais primos. Você lembra o que é um número natural primo? O número natural primo é aquele número que ele é divisível só por um e por ele mesmo, e além disso ele tem outra propriedade, ele tem que ser maior que 1. Então, mesmo 1 sendo divisível por 1 e por ele mesmo, né? Porque ele é 1, ele não é número natural primo, certo? Então, vamos lá. Os números primos são aqueles que são divisíveis só por 1 e por ele mesmo. Então, assim vai entrar o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim lá vai. Eu separei aqui alguns primos até o 47, certo? Então, é isso. E na letra B, certo? São números naturais pares. A título de livro mesmo, eu coloquei o 0 aqui. Mas tem alguns livros que aceitam o 0 e tem alguns livros que não aceitam o 0 como número natural. Cada um tem seus motivos, certo? Aqui eu coloquei o 0 também. Então assim vai ter 0, 2, 4, 6, 8, assim lá vai o trem até o 32. Então vamos lá para nossas alternativas. 1 pertence ao conjunto A, ou seja, o número 1 é um número natural primo. A gente viu que o número natural primo tem que ser maior que 1. Então, assim, é falso. Certo? O 5, ele é número primo? Verdadeiro. Aqui, quando a gente não vê um pertence, vê um Czinho. Então, ó, quando a gente tiver chaves, é um conjunto. O conjunto que tem 2, 3 e 5 está todo contido no A, ou seja, todos os termos desse conjunto estão no A. Aí você olha lá, ó, 2, 3, 5. Então, verdadeiro. O 0 é o número natural primo. Falso. 41 é o número natural primo. Olha lá. É verdadeiro. Eita, aqui eu errei. Aqui é verdadeiro, viu? Depois eu vou corrigir isso aqui. Então, ó, todo conjunto dos números naturais primos, ou seja, todo número natural primo, ele é par. Então, o A está contido nos números pares. Falso. Por exemplo, tem o número 3, que ele não é par, certo? E a letra B é, todo número par, ele é primo? Não, a gente tem um bocado aí, né? 4, 8, então as duas são falsas aqui. Então aqui, ó, 2, 4 e 6 pertencem a B. 2, 4 e 6, como eles estão entre chaves, ele é um conjunto. Então a gente, a operação de conjunto aí, 2, 4 e 6 não são elementos. Mesmo o elemento 2, o elemento 4, o elemento 6, estando dentro do B, como ele não é, como o símbolo não é conjunto, então isso é falso. A gente não usa pertence com relação a dois conjuntos. A não ser que seja um conjunto de conjuntos, mas aí é um caso particular, certo? O conjunto que contém o número 2 está dentro dos números primos? Olha lá, tá, verdadeiro. 0 não pertence aos números naturais pares? Falso, o 0 pertence, certo? Então, essa é a resolução completa. Só faltou ajeitar aquela do 41, que o 41 é um número natural primo, sim. Massa. E o assunto da aula de hoje é operações entre conjuntos. A gente vai fazer 3 operações: a união, a interseção e a diferença. Começando com a... Aí, para começar, a gente precisa de 2 conjuntos, né? Então, dados os 2 conjuntos A e B, a gente vai chamar a união, esse Uzinho, a união de A e B vai ser os elementos que pertencem a A ou a B. Eu deixei um pouco destacado aí, eu acho que eu podia destacar um pouco mais esse ou, certo? Mas, então, os elementos que pertencem ou a A ou a B, a gente tá... Desculpa, eu errei.
que pertencem a A ou a B vão estar lá. Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo já, vocês vão entender. A intersecção. A intersecção é o seguinte, a intersecção dos dois conjuntos, né, A e B, vão ser os elementos que ambos vão ter em comum, certo? Os elementos vão pertencer a A e a B ao mesmo tempo. Beleza? A última, né, que é a nossa diferença, que é o menos. A diferença é dada dos dois conjuntos A e B. A diferença de A e B são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tá muito sofisticado. Então vamos fazer exemplo, né, que o exemplo sempre ajuda. Nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar o exemplo do vídeo passado, que foi nossa academia Esquilo Lutador, e a gente separou os conjuntos dos dias da semana. Na segunda-feira tem Judô, Taekwondo, Kung Fu, na terça-feira lá, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Certo? E a gente vai utilizar esses exemplos. Então vamos lá devagarzinho. A gente vai fazer a terça união quinta, a terça interseção quinta, a terça diferente quinta, ou seja, terça menos quinta, e a quinta menos terça. Ou seja, a diferença da terça e da quinta é a diferença da quinta e da terça. Hugo, essa é a mesma resposta? Não. Então vamos devagarzinho. Terça união quinta. Você vai lá olhar na terça e você começa assim, ó. Você vai escrever todo mundo que está na terça. Então, escrevendo todo mundo da terça vai ser Jiu-Jitsu, Kung Fu e Muay Thai. Quando você for escrever da quinta, você vai lá Muay Thai e Kung Fu. Só que o Muay Thai já foi escrito. Então, não precisa escrever de novo. Porque em conjuntos, a gente não repete os elementos. E o Kung Fu também já foi escrito. Então, como o Muay Thai e Kung Fu já foi escrito, então a união da terça com a quinta-feira vai ser Jiu-Jitsu, Kung Fu e Muay Thai. Vamos lá para o segundo. Terça, interseção quinta. Ou seja, o que ambos vão ter em comum. O que eles vão ter em comum? Na terça tem Jiu-Jitsu, na quinta não tem Jiu-Jitsu, então não é o Jiu-Jitsu. Na terça tem Kung Fu, na quinta também tem Kung Fu. Na terça tem Muay Thai e na quinta também tem Muay Thai. Então o que eles têm em comum vai ter o Kung Fu e Muay Thai. Hugo, eu posso colocar Muay Thai e Kung Fu? Pode. A ordem nos conjuntos ela não interfere em nada. E aí para finalizar, as duas últimas, né? Que é a diferença da terça e da quinta. Vamos lá. O que é que a terça tem que a quinta não tem? A terça tem Jiu-Jitsu, que a quinta não tem. A terça tem Kung Fu, mas a quinta tem. E a terça também tem Muay Thai, mas a quinta também tem. Ou seja, a terça tem Jiu-Jitsu e a quinta não tem. Certo? É o que a terça tem e a quinta não vai ter, que é o Jiu-Jitsu. E a quinta, a diferença da quinta para a terça. O que é que a quinta tem que a terça não tem? Nada. A quinta tem Muay Thai, a terça tem Muay Thai. A quinta tem Kung Fu, a terça tem Kung Fu. Ou seja, aqui é nada. Ou o conjunto vazio. É a mesma resposta. Certo? E o vídeo de hoje era isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Dá aquela curtida no vídeo, comenta o que você achou do vídeo e é isso. Se inscreve no canal. E é isso. Cheiro, cheiro. Bye, bye.